strong. Sejam muito bem-vindos, Marco falando. Para o vídeo de hoje fazemos a nossa primeira parada na Europa, e o clube selecionado é o Estrela Vermelha. Estrela Vermelha, cujo nome original em sérvio é esse aí que está aparecendo na tela e eu não sei pronunciar, foi fundado no dia 4 de março de 1945, com base na ideia dos membros da Associação Unida da Juventude Antifascista da Sérvia. O primeiro jogo do clube foi contra o 1º Batalhão da 2ª Brigada do país, e o Estrela ganhou o jogo por 3-0. Durante o primeiro ano de vida, o clube jogou 36 vezes, venceu 30, empatou 5 e perdeu apenas uma vez para a seleção da Romênia. O primeiro troféu chegou em 1948, quando venceram a primeira Copa contra o clube que viria a se tornar o seu grande rival, o Partizan. E foi uma grande vitória, o jogo acabou em 3-0 para o Estrela. O período a seguir ficou caracterizado pelas constantes conquistas do Estrela. Até 1951, 3 Copas foram conquistadas, e especificamente nesse ano a corrida foi bem suada. O Dinamo Zagreb estava na liderança com 5 pontos de vantagem. Na época a vitória valia 2 pontos, e nas últimas 3 rodadas o Estrela conseguiu tirar a diferença e se tornar o campeão nacional. A torcida enlouqueceu e botou fogo nos jornais no estádio, carregou os jogadores no ombro cidade adentro. Foi realmente uma grande festa. Nas décadas seguintes, os troféus nacionais foram se acumulando e cada vez mais o Estrela ia escrevendo seu nome nacionalmente. Mas estava faltando alguma coisa fora da Sérvia, que àquela altura ainda era Iugoslávia. Faltava uma conquista europeia. A primeira grande chance veio na Copa da UEFA de 1979. Pouco a pouco, o Estrela foi avançando até chegar nas semifinais. Entre os 4 melhores do campeonato, 3 alemães, o Duisburg, o Hertha Berlim, o Borussia Mönchengladbach e o Estrela como único não alemão. Venceu o Hertha nas semifinais, enfrentou o Borussia na final. O primeiro jogo foi em 9 de maio de 79, foi no Maracanã, em Belgrado. Sim, isso mesmo que você ouviu, Maracanã. Logo menos a gente vai entender o nome desse estádio. A torcida fez bonito e lotou o estádio. O jogo terminou em empate, por 1-1. O jogo da volta foi em 23 de maio, na cidade de Düsseldorf. Infelizmente acabou em 1-0 para o Borussia, e o título não veio dessa vez. Mas foi um ótimo passo para começar a se acostumar a participar entre os grandes do cenário europeu. Conforme o tempo passou mais um pouco, o Estrela passou a se tornar um símbolo para o leste europeu. Até que chegamos ao ano de 1991 e começa a disputa da Copa dos Campeões. A campanha começa bem, com a vitória em cima do Grasshopper da Suíça, por 5-2, juntando os 2 jogos. Na segunda fase, o confronto foi contra os escoceses do Rangers, e mais um bom resultado, 4-1 no agregado. Chegaram às quartas de final. O confronto foi contra o Dinamo Dresden, na época da Alemanha Oriental. Hoje o clube disputa a 3ª divisão da Bundesliga. Juntando os 2 jogos, o agregado deu 6-0 para o Estrela, o que deu grande confiança para avançar às semifinais. Na semi veio uma pedreira, enfrentar o grande Bayern de Munique. O primeiro jogo foi em Munique, no Estádio Olímpico, um jogo complicado, terminou com a vitória do Estrela por 2-1. O jogo de volta no Maraca foi um empate em 2-2. Pelo agregado, o Estrela pela primeira vez chegava à final da Copa dos Campeões. O palco, a data e o adversário estavam definidos. Estádio San Nicola, cidade de Bari, Itália, dia 29 de maio de 1991. O adversário era o Olympique de Marseille, que vinha com uma geração excelente, liderada por Jean-Pierre Papin, que mais tarde seria eleito como o melhor jogador do mundo, e o ótimo ganense Abedi Pelé. O Estrela também tinha um ótimo time, era a geração de ouro da Iugoslávia. Nomes como Mihailovic, Pančev, Binić, Savicevic. Apesar de todos esses nomes, o jogo foi até o final com um 0-0. E nos pênaltis, Manuel Amoros perdeu o primeiro pênalti pelo lado francês. E o Estrela acertou os 5 pênaltis, assim trazendo o primeiro e único título europeu do Estrela até hoje.
Essa vitória na Itália permitiu ao Estrela disputar a extinta Copa Intercontinental contra o campeão da Libertadores da América de 91, que foi o Colo-Colo do Chile. A partida aconteceu no dia 8 de dezembro de 1991, no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão, com um bom público. Cerca de 60 mil pessoas estavam presentes. Curiosamente, o treinador do Colo-Colo era um iugoslavo, Mirko Josic. A partida inicia. Aos 19 minutos, Jugovic abre o placar para o Estrela. Pouco antes de acabar o primeiro tempo, Savicevic foi expulso. E você pode pensar que o Colo-Colo ganharia uma vantagem com isso, certo? Errado. O Estrela tomou cada vez mais o controle do jogo e aos 58 minutos, Jugovic fez o segundo gol. Aos 72, Pansev faz o terceiro e último gol, assim tornando o Estrela Vermelha o primeiro e único clube do leste europeu a ser campeão mundial. Sim, isso mesmo. Em 2017, a FIFA passou a reconhecer os campeões da Copa Intercontinental entre 1960 e 2004 como legítimos campeões mundiais. A partir desse momento, os problemas internos por conta da guerra civil na Iugoslávia foram dificultando a manutenção do clube. O país sofreu sanções esportivas e foi tirado de diversas competições internacionais. E como vimos no início do vídeo, o Estrela desde a sua fundação é bastante envolvido nas questões políticas do país, especialmente na causa antifascista no fim da Segunda Guerra Mundial. Os anos foram passando, em 2002 veio a queda da Iugoslávia, e daí nasceram vários países: Bósnia e Herzegovina, Croácia, Sérvia, Montenegro, Macedônia, Eslovênia e Kosovo. Então só por essa divisão em vários países você pode imaginar a bagunça em todos os setores da sociedade. O Estrela passou a ser um time não mais da Iugoslávia e sim da Sérvia. Mesmo com tudo isso, o Estrela seguiu levantando taças dentro da Sérvia. Em 2012, pela primeira vez, houveram eleições diretas para escolher a gestão do clube, e o Vladan Lukic foi eleito, iniciando seu segundo mandato. Apesar desse capítulo histórico na política do clube, o time dentro de campo não conseguiu conquistar muitas coisas, o que acabou derrubando o treinador, e um tempo depois o presidente Lukic acabou caindo também, e novas eleições foram convocadas no Maracanã. A segunda eleição direta trouxe para a presidência nada menos que o maior jogador iugoslavo de todos os tempos, Dragan Zajic, assim trazendo um pouco mais de paz para o Estrela, que ainda não conseguiu voltar aos tempos de glória europeia do início dos anos 90. Você ouviu eu falar sobre o estádio do Estrela chamando ele de Maracanã. Chegou a hora de entendermos essa história. O antigo estádio do Estrela foi demolido e no lugar foi construído um novo estádio bem maior, com uma arquitetura oval, e foi inaugurado em 1963. A construção terminou de fato no ano seguinte, e após isso um jogo de casa completamente cheia podia abrigar até 110 mil pessoas, e a torcida começou a compará-lo ao nosso Maracanã do Rio de Janeiro, e por isso o nome acabou pegando por lá, e a escrita acabou ficando com a letra K. Hoje em dia, com as exigências da UEFA, a capacidade teve que ser reduzida, e é de 53 mil lugares atualmente. Seu nome oficial é Rajko Mitić e está localizado em Belgrado, capital da Sérvia. O clube está presente nas principais mídias sociais com bons números: 782 mil curtidas no Facebook, 121 mil seguidores no Twitter, 429 mil seguidores no Instagram e 139 mil inscritos no YouTube. O valor de mercado do Estrela no Transfermarkt atualmente é de 45 milhões e 950 mil euros, o que faz o Estrela o clube mais valioso da Sérvia. O grande rival do Estrela é o Partizan. Eles formam o Eternal Derby, que tem outros nomes também, como Derby of Southeast Europe e Belgrade Derby. É com certeza uma das grandes rivalidades no mundo. Inclusive, infelizmente, já houveram centenas de casos de violência entre as duas torcidas. Alguns jogadores famosos que passaram pelo clube: Nemanja Vidic, Dragan Zajic, Vladimir Jugovic, Sinisa Mihajlovic, Robert Prosinecki, Darko Pansev, Dejan Savicevic e, claro, o nosso sérvio mais famoso, Dejan Petkovic. O Estrela é um clube referência nos Balcãs e em todo o leste europeu, então naturalmente acumulou grandes jogadores, e alguns deles com o status de ídolo. O primeiro que eu quero citar é Rajko Mitić. Ele nasceu na Iugoslávia em 1922,
Começou no Estrela um ano após a fundação. Jogou de 1946 até 1959. Fez 262 gols em 572 partidas, conquistando 6 campeonatos iugoslavos, 5 Copas da Iugoslávia e uma Copa Mitropa, que foi uma Copa Europeia precursora da Copa dos Campeões. Ele ainda chegou a jogar 2 vezes pela seleção da Sérvia e fez 2 gols. Aí, a partir de 1945, quando nasceu a seleção da Iugoslávia, ele passou a jogar por ela, fazendo 32 gols em 59 jogos, conquistando ainda 2 pratas olímpicas, em 1948 e 1952, e participando de 2 Copas do Mundo, a de 50 e a de 54. Quando parou de jogar, passou a integrar a comissão técnica do clube, sendo assistente até 1965. E durante esse período ainda viu a Estrela ganhar mais 3 campeonatos iugoslavos e outras 3 Copas da Iugoslávia. Em 1966 virou técnico da Iugoslávia, levando a seleção até o final da Eurocopa de 68, porém perdeu para a Itália. Ele é um dos 5 atletas que receberam a honraria máxima do clube, o Zvezdin Zvezda e Estrelas do Estrela, e posteriormente os outros que receberam foram Sekularac, Zaić, Petrovic e Stojkovic. Algumas curiosidades sobre o Mitić. Ele jogou contra o Brasil nas 2 Copas que jogou. Em 50 ele era o titular, mas teve que esperar alguns minutos para entrar, por ter cortado o supercílio num túnel do Maracanã. Em 54 se enfrentaram novamente. O jogo estava empatado em 1-1, e com isso tanto o Brasil quanto a Iugoslávia se classificariam. Aparentemente os jogadores brasileiros não sabiam disso e continuavam atacando bastante para vencer o jogo. Mitić começou a apontar para o placar do estádio para tentar indicar isso, mas os brasileiros não entenderam e isso acabou os irritando ainda mais. O jogo acabou em 1-1 e somente no vestiário os jogadores brasileiros isolados foram entender que eles também estavam se classificando e que era isso que o Mitić estava tentando dizer. O Mitić foi o autor do primeiro gol no estádio Independência, que hoje se chama Arena Independência, em Belo Horizonte. Ele morreu em 2008, aos 85 anos, mas segue imortalizado, sendo o nome oficial do estádio do Estrela, Rajko Mitić. O outro que eu quero citar é Dejan Savicevic, nascido em Montenegro, que na época era parte da Iugoslávia, em 1966. Iniciou a carreira em 82 num pequeno time chamado Budućnost Titogrado. Pouco a pouco foi chamando a atenção e em 89 o Estrela o contratou. Ele já chegou chutando a porta nacionalmente, ganhando 3 campeonatos iugoslavos e a glória máxima do leste europeu, a Copa dos Campeões da UEFA de 1991. Apesar do auge da carreira do Savicevic ter sido no Milan, no período entre 92 e 98, ganhando inclusive outra Copa dos Campeões, vencendo o Barcelona de Romário em 94, ainda assim a sua contribuição no Estrela foi muito marcante. Depois dessa passagem no Milan, ele volta ao Estrela, mas teve pouco tempo para jogar. Acabou fazendo apenas 3 partidas e nenhum gol. Depois disso foi encerrar a carreira no Rapid Viena da Áustria. Savicevic jogou 2 Copas do Mundo, a de 90 e a de 98. Não jogou a de 94 porque a Iugoslávia foi suspensa pela FIFA por conta das guerras civis em torno da independência do país. Pelo Estrela ele marcou 41 gols em 118 jogos e pela seleção foram 19 gols em 56 jogos. Depois de se aposentar como jogador, ele foi técnico da Iugoslávia. Como em 2002 o país se dividiu, ele seguiu como técnico da nova seleção de Sérvia e Montenegro. Desde 2004 ele é o presidente da Associação de Futebol de Montenegro. Para fechar, vamos entrar na sala de troféus do clube. Uma vez campeão mundial em 1991, uma vez campeão da Copa dos Campeões da UEFA em 91 também, 31 vezes campeão do Campeonato Sérvio, nisso misturando a era da Iugoslávia também, 24 vezes campeão da Copa da Sérvia e 2 vezes campeão da Copa Mitropa. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para receber as notificações. Abraços e até mais!